O bilionário estava prestes a deixar a cidade, até que viu sua ex parada na estação, segurando um bebê. Antes de começarmos, escreva nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta história. E quando terminar, deixe sua avaliação de 0 a 10. E não se esqueça de seguir nosso canal para mais histórias como esta. Agora, aproveite cada detalhe. O sol da tarde filtrava-se através do teto de vidro da estação central de Baltimore, lançando longas sombras pela plataforma movimentada. Jameson Ridley ajustou seu casaco de lã cinza carvão e verificou seu Patek Philippe pela terceira vez em 5 minutos. O trem das 16h15 para São Francisco chegaria em breve, e com ele o início de seu novo capítulo. Aos 36 anos, Jameson havia construído um império em mobilidade urbana que transformou a maneira como 3 grandes cidades moviam suas pessoas. Seu cabelo castanho claro estava perfeitamente penteado para trás, sua barba aparada dando-lhe o toque polido que agraciava capas de revistas. Mas hoje, sob seu exterior composto, algo parecia inquieto. Seu telefone vibrou com outra mensagem de congratulações sobre o projeto de São Francisco. Ele o deslizou de volta para o bolso sem ler, seus olhos cinza-aço escaneando a multidão com um distanciamento prático. Era assim que o sucesso parecia, sempre em movimento, sempre subindo, sempre deixando algo para trás. O peso de sua pasta de couro parecia mais pesado do que o habitual, enquanto ele caminhava em direção à plataforma 3. 12 meses. Foi esse o tempo que passou desde que ele se afastou da única coisa que parecia mais importante do que qualquer negócio. Lívia queria mais do que ele podia dar. Ele se convenceu de que esse era o problema dela, não dele. Um flash de cabelo dourado capturou sua visão periférica e seu passo confiante vacilou. Lá, em um banco desgastado perto da borda da plataforma, estava sentada uma mulher que ele tentara esquecer. Lívia Hart parecia exatamente como ele se lembrava. Cabelos loiros caindo em ondas suaves pelos ombros, traços delicados que sempre o faziam perder o fio da meada. Ela vestia jeans desbotados e um moletom cinza largo. Mas foi o que ela segurava em seus braços que fez seu mundo parar de girar. Um bebê, minúsculo, talvez de 3 meses, aninhado contra o peito dela em um cobertor azul macio. Os pés de Jameson se moveram antes que sua mente pudesse acompanhar. O barulho da estação, anúncios, conversas, malas rolando, diminuiu para um zumbido distante. Seu coração martelava contra as costelas enquanto ele se aproximava, cada passo parecendo caminhar através de areia movediça. Lívia estava balançando gentilmente o bebê, sua voz um murmúrio suave de conforto. Ela parecia cansada de uma maneira que não tinha nada a ver com sono, e tudo a ver com carregar o mundo em seus ombros. Quando ela finalmente olhou para cima e o viu ali, seus olhos verdes se arregalaram com uma mistura de surpresa e algo que parecia resignação. Jameson. O nome caiu de seus lábios como uma pergunta que ela não queria que fosse respondida. Lívia. Ele não conseguia desviar o olhar da criança em seus braços. Eu estava pegando um trem. Ela ajeitou o bebê levemente, e Jameson vislumbrou dedos minúsculos curvados contra o cobertor. Sua garganta ficou subitamente seca. De quem é esse bebê? A pergunta escapou antes que ele pudesse impedi-la, embora em algum lugar lá no fundo ele já soubesse a resposta que mudaria tudo. A mandíbula de Lívia se apertou, e por um momento pareceu que ela poderia não responder. Quando ela finalmente falou, sua voz estava firme, mas suas mãos tremiam levemente enquanto ela ajustava o cobertor do bebê. O nome dele é John. Ela fez uma pausa, encontrando os olhos dele com uma franqueza que o cortou profundamente. E ele é seu. As palavras o atingiram como um golpe físico. A estação ao redor deles pareceu inclinar, e Jameson teve que se apoiar em um pilar próximo. Seu mundo cuidadosamente construído, aquele em que ele havia seguido em frente, onde partir tinha sido a escolha certa, desmoronou em um instante. Meu? A palavra saiu quase como um sussurro. Lívia levantou-se lentamente, segurando John com uma facilidade prática. Eu te liguei 3 vezes.
Quando descobri. A voz dela não carregava acusação. Apenas fatos simples. Você não retornou. Então imaginei que você tivesse feito sua escolha. A memória caiu sobre ele. Chamadas perdidas do número dela, que ele descartara como tentativas de reacender o que ele pensava ser melhor, deixara enterrado. Seu foco estava na fusão de Tóquio, na expansão de Londres, qualquer coisa, exceto a possibilidade de que ela pudesse precisar dele para algo que importasse mais do que fatias de mercado. Lívia, eu... Ele estendeu a mão, depois a deixou cair. Eu não sabia. Eu sei. Ela ajustou a bolsa de fraldas no ombro e ele notou o quão magra ela tinha ficado, como suas roupas pareciam um pouco largas demais. Mas agora você sabe. O trem das 17h15 entrou na estação com um chiado de freios e um guincho de metal. Os passageiros começaram a embarcar, suas vozes se misturando aos anúncios do condutor. A passagem de Jameson estava em seu bolso, sua nova vida esperando do outro lado do país. Mas, ao olhar para Lívia segurando o filho deles, seu filho, a única coisa em que conseguia pensar era em como ele estivera errado sobre tudo. O que acontece quando o sucesso significa deixar para trás a única coisa que realmente importa? O trem partiu da plataforma com um último toque de buzina, levando consigo a vida que Jameson havia planejado. Ele ficou congelado, vendo os vagões prateados desaparecerem na distância. Sua passagem não utilizada ainda apertada em sua mão. Lívia havia se mudado para um canto mais tranquilo, perto da cafeteria da estação, acomodando-se em uma cadeira de couro gasta que já tinha visto dias melhores. John se mexeu nos braços dela, fazendo sons suaves que pareciam ecoar no silêncio repentino entre eles. Jameson aproximou-se lentamente, como se ela pudesse desaparecer se ele se movesse rápido demais. De perto, ele podia ver as linhas finas ao redor dos olhos dela, que não estavam lá um ano atrás. A maneira como seus ombros se curvavam protetoramente ao redor do bebê. Ela sempre fora bonita, mas agora havia algo diferente. Uma força silenciosa que o fazia sentir-se menor do que sua altura de 1,88 jamais sugerira. Como? Ele começou. Depois parou. A pergunta parecia grande demais para palavras. Como estou me virando? Lívia não levantou os olhos de John, mas sua voz não continha autopiedade. Trabalho de marketing freelance, principalmente pequenas empresas, vendo algumas das roupas que não servem mais nele online. Nós nos viramos. A maneira casual como ela disse isso, nós nos viramos, atingiu-o com mais força do que qualquer acusação poderia. Esta mulher, que costumava se preocupar com qual vinho combinava com o jantar, agora descrevia uma vida construída em torno da sobrevivência e roupas de bebê de segunda mão. O apartamento em Federal Hill, disse ele, lembrando-se do lugar aconchegante dela, com paredes de tijolos e plantas por toda a parte. Você ainda? Tive que me mudar. Ela ajustou o cobertor de John, seus dedos gentis e práticos. Algo menor, mais acessível. A garganta de Jameson apertou. Ele pensou em sua cobertura com vista para o Inner Harbor, aquela com mais quartos do que ele jamais usara, enquanto ela estava se mudando para lugares menores para abrir espaço em seu orçamento para fraldas e fórmula. John abriu os olhos então, e Jameson sentiu seu mundo inclinar novamente. Os olhos do bebê eram cinzas, o mesmo cinza-aço que o encarava no espelho todas as manhãs. Não havia como negar a semelhança, nenhum espaço para dúvida na curva daquela boca minúscula ou na maneira como a mão de John se movia em gestos pequenos e determinados. Posso? A voz de Jameson falhou levemente. Posso segurá-lo? Lívia hesitou e, nessa pausa, ele sentiu o peso de cada decisão que tomara no último ano, cada ligação perdida. Cada vez que escolhera uma reunião, em vez de um momento, cada vez que dissera a si mesmo que os negócios vinham em primeiro lugar. Ele não te conhece, disse ela calmamente. Ele pode chorar. Eu quero tentar. Ela se levantou cuidadosamente, e por um momento, eles ficaram perto o suficiente para que ele pudesse sentir o cheiro familiar de seu shampoo de lavanda, misturado com algo novo, talco de bebê, e o cheiro doce de fórmula. Quando ela colocou John em seus braços,
O bebê pareceu impossivelmente leve e infinitamente pesado ao mesmo tempo. O rosto minúsculo de John se franziu, preparando-se para o que parecia ser um ataque de birra de classe mundial. Mas então algo mudou. Seus olhos cinzentos focaram no rosto de Jameson com intensidade surpreendente, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça no qual vinha trabalhando há meses. Ele é... Jameson engoliu em seco. Ele é perfeito. Ele tem a sua teimosia, disse Lívia, sentando-se de volta em sua cadeira. Ele se recusa a dormir em qualquer lugar que não seja no peito de alguém, e ele é muito exigente com suas mamadeiras. A temperatura tem que estar exatamente certa, ou ele vai avisar a vizinhança inteira. Havia afeto em sua voz quando ela falava sobre as peculiaridades de John, o tipo de exasperação carinhosa que vinha de 3 meses de noite sem dormir e pequenas vitórias. Jameson pegou-se sorrindo, apesar de tudo. O que mais? Ele perguntou, genuinamente curioso sobre essa pequena pessoa que ele nunca soubera que existia. Ele adora música, principalmente clássica. Mozart o faz dormir na hora, e ele é fascinado por luzes. Ele encara o ventilador de teto por 20 minutos se você deixar. Ela fez uma pausa, estudando o rosto de Jameson. Ele tem o seu foco quando algo chama a atenção dele. Eles ficaram assim por um tempo, Jameson segurando seu filho, enquanto Lívia contava sobre os pequenos momentos que compunham a curta vida de John. Seu primeiro sorriso às 8 semanas, a maneira como ele chutava as pernas quando estava animado, como ele parecia preferir o ombro esquerdo dela ao direito para cochilar. A cafeteria se agitava ao redor deles, passageiros pegando sua dose de cafeína da tarde. Mas Jameson sentia como se eles existissem em sua própria pequena bolha. Este era seu filho. A realidade disso estava começando a penetrar, trazendo consigo uma mistura de admiração e arrependimento esmagador. Eu deveria ter estado aqui, disse ele finalmente, as palavras parecendo inadequadas, mas necessárias. Lívia olhou para ele por um longo momento, seus olhos verdes e legíveis. Deveria não muda nada, Jameson. O que importa é o que você faz agora. John fez um pequeno som e virou a cabeça em direção ao peito de Jameson, dedos minúsculos agarrando o tecido caro de sua camisa. Um gesto tão simples, mas parecia uma âncora, prendendo-o a algo real de uma maneira que todo o seu sucesso nos negócios nunca teve. Eu quero fazer o certo por ele, disse Jameson, por vocês dois. Querer e fazer são coisas diferentes, respondeu Lívia, mas sua voz havia suavizado ligeiramente. Ele precisa de consistência, estabilidade, não de alguém que aparece quando a culpa fica pesada demais para carregar. As palavras doeram porque eram justas. Jameson havia construído sua reputação sendo decisivo, fazendo escolhas rápidas e mantendo-as. Mas sentado ali, segurando seu filho, enquanto a mulher de quem ele se afastara observava com olhos cautelosos, ele percebeu que algumas decisões mereciam mais do que sua abordagem calculada habitual. Elas exigiam seu coração. 3 dias depois, Jameson estava do lado de fora de um modesto prédio de apartamentos em Hampton, segurando uma sacola de compras e questionando cada decisão que o trouxera àquele momento. A fachada de tijolos estava desgastada, mas bem conservada, com pequenos vasos de plantas alinhados nos degraus da frente e arte infantil com giz decorando a calçada. Ele passara esses 3 dias em um estranho limbo, cancelando reuniões, reagendando conferências e tentando explicar à sua assistente por que o projeto de São Francisco estava repentinamente em espera. Mas toda vez que alguém pedia detalhes, ele se via sem palavras. Como você explica que toda a sua vida mudou no espaço de uma conversa em uma plataforma de trem? O número do apartamento que Lívia lhe dera a contragosto era 2B. Segundo andar, ela dissera. Mas o elevador estava quebrado, então ele teria que usar as escadas. Enquanto subia a escada estreita, ele podia ouvir os sons abafados da vida cotidiana. Uma televisão passando desenhos animados, alguém praticando piano, o choro distante de um bebê que poderia ou não ser John. Quando chegou à porta dela, ele hesitou. Através das paredes finas, ele podia ouvir a voz de Lívia, suave e melódica, cantando o que parecia ser uma canção de ninar.
A intimidade do momento o fez sentir-se como um intruso, mesmo tendo sido convidado. Ele bateu suavemente e o canto parou. "Só um minuto!" gritou Lívia, seguido por algum barulho de passos e o que parecia ser papéis sendo reunidos às pressas. Quando ela abriu a porta, Jameson ficou impressionado com o quão diferente ela parecia em seu próprio espaço. Ela usava leggings e um suéter largo que já vira dias melhores. O cabelo preso em um coque bagunçado com fios, emoldurando o rosto. Ela parecia mais jovem de alguma forma, mais parecida com a mulher por quem ele se apaixonara antes que tudo ficasse complicado. "Você veio?" disse ela, e ele não conseguiu dizer se ela estava surpresa ou desapontada. "Eu disse que viria." Ele ergueu a sacola de compras. "Trouxe algumas coisas. Fórmula, fraldas, um pouco de comida para você." Ela olhou para a sacola, depois de volta para o rosto dele. "Você não precisava fazer isso. Eu queria." O apartamento atrás dela era pequeno, mas iluminado, com a luz do sol da tarde entrando por grandes janelas. Ele podia ver um canto que fora convertido em um berçário improvisado. Um berço encaixado entre uma estante de livros e uma pequena cômoda. Cobertores coloridos sobre uma cadeira de balanço que parecia ter vindo de um brechó. "Entre", disse ela, dando um passo para o lado. "Mas um aviso justo não é o que você está acostumado." A sala de estar era minúscula, mal cabendo um sofá e uma mesa de centro que servia como seu espaço de trabalho. Laptop, cadernos e o que pareciam materiais de marketing estavam espalhados pela superfície. Mas o espaço parecia acolhedor, vivido, com almofadas que combinavam com as cortinas e fotos emolduradas em todas as superfícies disponíveis. John estava acordado em sua cadeirinha de balanço, as perninhas chutando animadamente enquanto observava um mobile de animais de pelúcia girar lentamente acima dele. Quando viu Jameson, seu rosto se iluminou com o que poderia ter sido reconhecimento. "Ele se lembra de você", disse Lívia, seguindo o olhar dele. "Ele tem estado mais alerta desde ontem, como se estivesse esperando por algo." Jameson colocou as compras no chão e se aproximou da cadeirinha com cuidado. Os olhos cinzentos de John seguiram seu movimento, e quando Jameson se agachou ao nível dele, o bebê fez um som suave de arrulho que foi direto ao seu coração. "Posso?" Ele gesticulou em direção a John, e Lívia assentiu. Assim que Jameson o levantou, John se acomodou contra seu peito com um contentamento que pareceu surpreender a ambos. O punho minúsculo do bebê se curvou em volta do dedo de Jameson com força surpreendente, e ele sentiu algo mudar dentro dele. Um instinto protetor tão feroz que quase lhe tirou o fôlego. "Ele gosta de você", disse Lívia calmamente, acomodando-se no sofá. "Ele geralmente não é tão calmo com pessoas novas." "Talvez eu não seja novo para ele", disse Jameson, olhando para o rosto tranquilo de John. "Talvez ele soubesse que eu voltaria." Lívia ficou quieta por um momento, organizando os papéis em sua mesa de centro com movimentos rápidos e eficientes. "Eu estava trabalhando em uma proposta quando você bateu. Uma padaria local quer ajuda com a presença nas redes sociais." Ele olhou para a configuração dela, o laptop de segunda mão, o caderno cheio de caligrafia caprichada, a maneira como ela conseguira criar um espaço de trabalho profissional no canto de sua pequena sala de estar. Era assim que ela vinha sustentando a si mesma e a John, um pequeno cliente de cada vez. "Quanto?" ele perguntou. "Quanto o quê?" "Quanto pelo trabalho da padaria." Ela lhe lançou um olhar afiado. "Por quê?" "Apenas curioso sobre suas taxas." "Jameson, se você está pensando no que eu acho que você está pensando, pare agora mesmo. Eu não preciso da sua caridade." "Não é caridade, é..." Ele fez uma pausa, ainda segurando John, procurando as palavras certas. "É querer entender sua vida, a vida do nosso filho." Ela estudou o rosto dele por um longo momento, como se tentasse determinar seus motivos. 300 por uma auditoria completa de mídia social e 3 meses de estratégia de conteúdo. O número o atingiu como um soco. $300. Ele gastava mais do que isso no almoço na maioria dos dias. Enquanto isso, ela estava elaborando propostas detalhadas e gerenciando seu próprio negócio enquanto criava o filho deles. Tudo pelo que equivalia a trocados no mundo dele. John fez um pequeno som,
e virou a cabeça em direção à cozinha, onde um cronômetro apitava suavemente. A mamadeira dele, explicou Lívia, levantando-se. Ele é muito pontual com as refeições. Eu faço, disse Jameson rapidamente. Você não sabe como, então me ensine. Ela hesitou. Depois acenou em direção à cozinha. A fórmula está no armário acima do fogão. As mamadeiras estão no escorredor de pratos. A água precisa estar exatamente na temperatura ambiente ou ele se recusará a beber. A cozinha mal era grande o suficiente para uma pessoa, muito menos duas, mas de alguma forma eles conseguiram trabalhar um ao redor do outro. Lívia o guiou pelo processo, medindo a fórmula, testando a temperatura no pulso, girando suavemente para evitar bolhas. Assim? Ele perguntou, segurando a mamadeira preparada. Perfeito. Ela sorriu, e por um momento pareceu que eram apenas pais descobrindo as coisas juntos, em vez de duas pessoas navegando nas consequências complicadas de um ano separados. Enquanto John bebia sua mamadeira, contente nos braços de Jameson, Lívia voltou para seu laptop, mas ele notou que ela continuava olhando, observando-os com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. O quê? Ele perguntou finalmente. Nada. É só que... Ela balançou a cabeça. Ele se parece com você quando se concentra. O mesmo pequeno vinco entre as sobrancelhas. Jameson olhou para John, que estava de fato focando intensamente em sua mamadeira. A testa minúscula, ligeiramente franzida com o esforço. A observação fez algo quente se desenrolar em seu peito. Era isso que ele havia perdido. Não apenas os grandes momentos, mas os pequenos. Os ritmos diários que compunham uma vida. E enquanto ele se sentava no pequeno apartamento de Lívia, alimentando seu filho, enquanto ela trabalhava silenciosamente ao lado deles, ele percebeu que aquilo parecia mais um lar do que sua cobertura jamais parecera. 2 semanas nessa nova rotina, Jameson se viu fazendo algo que não fazia há anos. Sentado em seu carro do lado de fora de seu prédio comercial, relutante em entrar. Eram 7h80 da manhã, e ele sabia que Lívia estaria preparando John para o dia, provavelmente lutando para equilibrar uma xícara de café enquanto o bebê reclamava da troca de fraldas matinal. Ele começara a aparecer no apartamento dela dia sim, dia não, aprendendo os pequenos rituais que governavam suas vidas. A agenda de John era mais exigente do que qualquer reunião de conselho. Mamadeiras a cada 3 horas, cochilos que exigiam um timing preciso e banhos que se transformavam em produções elaboradas, envolvendo patos de borracha e canções suaves. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Marcos, seu sócio. Reunião do conselho em 20. Onde você está? Jameson olhou para a mensagem, depois se viu digitando de volta. Atrasado. Comecem sem mim. Era a 3ª reunião que ele atrasava naquela semana. O projeto de São Francisco ainda estava oficialmente adiado, embora ele não tivesse dito a ninguém o porquê. Como explicar que ele descobriu algo mais importante do que expandir suas operações na costa oeste? Quando ele finalmente chegou ao 32º andar, sua assistente Sarah estava esperando com uma pilha de contratos e uma expressão preocupada. Sr. Ridley, o grupo Morrison ligou 2 vezes sobre as revisões do contrato, e seu compromisso das 9 horas foi movido para as 10 porque... Sarah, ele interrompeu gentilmente. Cancele minhas reuniões da tarde. Senhor, eu preciso estar em outro lugar hoje. Ela piscou, claramente tentando processar esse desvio de sua agenda habitual. Jameson Ridley não cancelava reuniões. Ele as reagendava, as movia, as atendia de leitos de hospital se necessário, mas não as cancelava. Devo reagendar para amanhã? Eu te aviso. 1 hora depois, ele estava no corredor de bebês da Target, completamente sobrecarregado pelo volume absoluto de escolhas. As fraldas vinham em 16 variedades diferentes, cada uma prometendo proteção e conforto superiores. As marcas de fórmula se multiplicavam como derivativos financeiros, cada uma com seu próprio conjunto complexo de benefícios. Seu telefone tocou e o nome de Lívia apareceu na tela. Onde você está? Perguntou ela, pulando qualquer cumprimento. John está irritado a manhã toda e acho que estamos sem a fórmula que ele realmente gosta. Target, disse ele, ainda olhando para a parede de fórmulas, tentando descobrir qual comprar. Houve uma pausa.
Suas compras de supermercado? Compras de bebê, tecnicamente. Qual fórmula ele prefere? Existem cerca de 30 opções aqui. A lata azul. Similac Pro Advance. Mas Jameson, você não precisa. Eu quero. O que mais você precisa? Precisa. Outra pausa. Mais longa desta vez. Ele podia ouvir John chorando ao fundo. Aquele lamento particular que significava que ele estava entrando em um colapso total. Fraldas. Tamanho 2. E talvez alguns daqueles macacões de dormir de 3 a 6 meses. Ele está crescendo tão rápido. A voz dela suavizou. E se você vir algum daqueles anéis de dentição, os que parecem chaves pequenas, ele tem tentado comer as mãos a semana toda. Jameson se viu sorrindo enquanto navegava pelos corredores, enchendo seu carrinho com itens que nunca imaginara comprar. Macacões de dormir em azuis e verdes suaves. Meias minúsculas que pareciam impossivelmente pequenas. Um conjunto de brinquedos de dentição coloridos que tocavam música suave quando apertados. No caixa, a atendente, uma mulher na casa dos 50 anos com olhos gentis, sorriu para suas compras. Bebê novo? Perguntou ela. 3 meses, ouviu-se dizer. E o orgulho em sua voz o surpreendeu. Menino ou menina? Menino. John. O nome parecia natural agora, não mais estranho em sua língua. Primeiro filho? Jameson fez uma pausa, considerando a pergunta. Tecnicamente, sim. Mas parecia mais complicado do que isso, como se ele estivesse alcançando uma vida que vinha acontecendo sem ele. Primeira vez estando presente para isso, disse ele finalmente. A expressão da mulher suavizou com compreensão. Isso é o que importa, estar presente. Quando ele chegou ao apartamento de Lívia, com os braços cheios de sacolas da Target, ela abriu a porta antes que ele pudesse bater. Graças a Deus, disse ela, pegando algumas das sacolas. Ele está impossível hoje. Acho que ele está passando por um estirão de crescimento. John estava de fato no modo choro total, seu rosto vermelho, com o esforço de expressar seu descontentamento com o mundo. Lívia parecia exausta, seu cabelo escapando do rabo de cavalo e o que parecia ser regurgitação em seu ombro. Aqui, disse Jameson, colocando as sacolas no chão e estendendo a mão para John. Deixe-me tentar. Ele não vai se acalmar. Eu tentei de tudo, mas assim que John estava nos braços de Jameson, algo mudou. Não silêncio, mas uma qualidade diferente de choro. Menos desesperado, mais questionador. Ei, amigão, disse Jameson calmamente, acomodando-se na cadeira de balanço. Manhã difícil? O choro de John gradualmente diminuiu para soluços chorosos, depois para a respiração fungada ocasional. Seus olhos cinzentos ainda brilhantes com lágrimas focados no rosto de Jameson, com aquela concentração intensa que nunca deixava de derreter algo dentro dele. Como você fez isso? Perguntou Lívia, afundando no sofá com alívio visível. Eu não faço ideia. Jameson balançou suavemente John, que agora fazia sons suaves de arrulho. Talvez ele tenha sentido minha falta. Talvez ele tenha sentido. Havia algo diferente na voz dela. Menos cautelosa, mais aberta. Jameson olhou para cima e a encontrou observando-os com uma expressão difícil de ler. Trouxe almoço, disse ele, acenando em direção a uma das sacolas. Aquele deli que você mencionou gostar, o que tem os sanduíches bons. Você se lembrou disso? Eu lembro de tudo o que você me disse, Lívia. A admissão pairou no ar entre eles. Era verdade. Cada menção casual de suas comidas favoritas, a maneira como ela gostava do café, os pequenos detalhes que pareciam insignificantes quando estavam juntos, mas agora pareciam preciosos. Enquanto compartilhavam o almoço, John contente em cochilar nos braços de Jameson, Lívia contou-lhe sobre sua manhã, uma reunião com um cliente que correra bem, um novo projeto em potencial com um restaurante local, a maneira como John descobrira que podia agarrar os próprios pés e parecia infinitamente entretido por esse desenvolvimento. Você é bom nisso, disse ela de repente, observando-o ajustar instintivamente a posição, enquanto John se movia durante o sono. Em quê? Ser pai dele. É como se você estivesse fazendo isso o tempo todo. Jameson olhou para o rosto tranquilo de seu filho, para a mãozinha curvada confiantemente contra seu peito. Não parece algo que eu tenha que aprender. Parece algo que eu apenas... sei. É isso que é ser pai.
disse Lívia suavemente. Amar alguém tanto que o saber simplesmente acontece. Seus olhos se encontraram através do pequeno espaço, e por um momento, o ano de silêncio entre eles pareceu menos um abismo e mais uma ponte que eles estavam aprendendo lentamente a cruzar. A sala de emergência do Johns Hopkins não era onde Jameson planejara passar sua noite de terça-feira, mas quando a ligação em pânico de Lívia chegou durante sua teleconferência das 18 horas com Tóquio, tudo o mais se tornou irrelevante. A febre dele subiu para 39 graus, dissera ela, sua voz tensa com medo mal controlado. Estou dirigindo para o hospital agora, mas meu carro está fazendo aquele barulho de novo, e eu não acho que... Estou indo, ele interrompera, já pegando as chaves. Não dirija se o carro não estiver seguro, estarei aí em 10 minutos. Ele a encontrou andando de um lado para o outro, na calçada do lado de fora do prédio dela. John enrolado em um cobertor azul claro, seu rosto minúsculo corado e quente ao toque. As mãos dela tremiam, enquanto tentava prendê-lo na cadeirinha de carro que Jameson comprara na semana anterior. Ei, ele disse calmamente, colocando as mãos sobre as dela. Deixa comigo. Agora, 3 horas depois, eles estavam sentados em cadeiras de plástico desconfortáveis, na área de espera pediátrica, enquanto a doutora Martinez examinava John na sala atrás deles. A febre havia baixado 20 minutos atrás, mas Lívia não parara de andar de um lado para o outro desde que chegaram. Provavelmente é apenas um vírus, disse Jameson pela 4ª vez, embora seus próprios nervos estivessem em frangalhos. Bebês têm febre, é normal. Você não sabe disso. A voz de Lívia era afiada, marcada pela exaustão. Você não esteve aqui em cada resfriado, cada noite que ele não conseguia dormir porque não conseguia respirar pelo nariz? Você não sabe o que é normal para ele. As palavras atingiram o alvo e Jameson sentiu algo defensivo surgir em seu peito. Você está certa. Eu não estava aqui, mas estou aqui agora. Por quanto tempo? Ela parou de andar e virou-se para encará-lo. Até a próxima oportunidade de negócio? Até você lembrar que sua vida real é em salas de reuniões e voos de primeira classe? Isso não é justo, é? Seus olhos verdes brilharam com raiva e algo mais profundo, vulnerabilidade que ela tentava esconder atrás da frustração. Você cancelou um projeto, Jameson. Você ainda desaparece por horas a fio. Você ainda trata isso como algo que pode agendar em torno de suas prioridades reais. John é minha prioridade real. Então por que foi preciso uma febre para você desligar o telefone por mais de 1 hora? A acusação doeu porque continha mais verdade do que ele queria admitir. Mesmo enquanto aprendia a trocar fraldas e preparar mamadeiras, seu telefone permanecera uma presença constante. Chamadas atendidas em tons sussurrados durante os cochilos de John. E-mails respondidos enquanto alimentava o bebê com uma mão. Antes que ele pudesse responder, a doutora Martinez saiu da sala de exames com um sorriso tranquilizador. Boas notícias, disse ela tirando as luvas. Apenas um vírus leve. A temperatura dele voltou ao normal e tudo o mais parece perfeito. Mantenham-no hidratado, muito descanso e liguem se algo mudar. O corpo inteiro de Lívia pareceu desinflar de alívio. É isso? Ele está bem? Ele está mais do que bem. Ele é um garotinho saudável e forte. Essas coisas são assustadoras para novos pais, mas ele lidou lindamente. Enquanto recolhiam John e suas coisas, Jameson notou como as mãos de Lívia finalmente pararam de tremer. Mas a tensão entre eles permaneceu, espessa e não dita, enquanto caminhavam para o carro dele na noite úmida de Baltimore. O trajeto de volta para o apartamento dela foi silencioso, exceto pelos sons ocasionais de sono de John em sua cadeirinha. Lívia olhava pela janela do passageiro, seu reflexo fantasmagórico no vidro. Eu estava apavorada, disse ela de repente, sua voz pouco acima de um sussurro. Eu sei, não apenas com a febre, sobre estar sozinha com isso, sobre tomar a decisão errada ou não saber quando algo era sério. Ela se virou para olhar para ele. Tenho estado apavorada todos os dias desde que ele nasceu. Jameson parou em uma vaga do lado de fora do prédio dela, mas não desligou o motor imediatamente. Você é a pessoa mais forte que conheço, Liv. A maneira como você lidou com tudo, a maneira como cuidou dele. Estou 11 quilos mais magra do que estava há 1 ano.
Ela interrompeu. Não tenho uma noite inteira de sono há 3 meses. Chorei no corredor de bebês da Target na semana passada, porque não conseguia lembrar se já tinha comprado fraldas ou apenas pensado em comprá-las. Ela riu, mas suou oco. Estou mal me aguentando na maioria dos dias. A admissão pairou entre eles, crua e honesta. Jameson desligou o carro e olhou para trás, para John, que havia adormecido na cadeirinha, o rosto tranquilo e confiante. Você deveria ter me ligado, disse ele. Eu te liguei. Várias vezes. Você estava em Tóquio, lembra? Ele estivera. Uma série de reuniões que pareciam cruciais na época, mas agora pareciam sem sentido comparadas ao peso das palavras dela. Quantos outros momentos ele perdera? Quantas vezes ela precisara dele enquanto ele estava focado em projeções de mercado e estratégias de expansão? Eu quero fazer isso de forma diferente, disse ele finalmente. Fazer o que é diferente? Tudo. Trabalho. Prioridades. A maneira como estou presente para vocês dois. Ele encontrou os olhos dela na luz fraca do poste da rua. Eu sei que você ainda não confia em mim. Sei que tenho que provar que isso não é apenas culpa ou novidade, mas quero a chance de tentar. Lívia estudou o rosto dele por um longo momento. Como isso se parece, Jameson? De verdade? Porque eu não posso fazer isso pela metade. Ele não pode ter um pai que o trata como um hobby de meio período. Parece comigo descobrindo como administrar uma empresa sem sacrificar o que mais importa. Parece estar aqui para as febres da meia-noite e as idas ao supermercado e as tardes comuns de terça-feira. Ele fez uma pausa. Parece ser o homem que eu deveria ter sido desde o começo. Ela ficou quieta por tanto tempo que ele pensou que ela poderia não responder. Quando ela finalmente falou, sua voz era suave, mas firme. Preciso que você entenda uma coisa. Eu construí uma vida sem você. Não é perfeita. E não é fácil. Mas é minha. John é meu. Se você quer fazer parte disso, tem que respeitar que isso não é algo em que você pode simplesmente entrar e assumir o controle. Eu entendo. Entende? Porque esta noite, vendo você andar pelo corredor do hospital, vendo o quanto você se importa com ele, me assustou. Por quê? Porque estou começando a depender de você novamente. E jurei que não faria isso. A vulnerabilidade na admissão dela fez algo doer em seu peito. Ele estendeu a mão sobre o console central e tocou suavemente a mão dela. Você pode depender de mim, disse ele. Sei que tenho que ganhar isso, mas você pode. Ela não puxou a mão, mas também não apertou de volta. Era algo, no entanto, um começo. A primeira coisa que Jameson fez na manhã seguinte foi algo que ele nunca fizera em 15 anos de negócios. Ele desligou o telefone durante uma reunião do conselho. Senhores, disse ele, deslizando o dispositivo pela mesa de conferência polida. Nas próximas 2 horas, estou completamente presente. Marcos ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Os outros membros do conselho trocaram olhares que variavam de curiosos a preocupados. Jameson Ridley era conhecido por atender ligações de Tóquio enquanto revisava relatórios trimestrais e, de alguma forma, gerenciava ambos perfeitamente. Essa súbita declaração de indisponibilidade parecia uma mudança sísmica. 2 horas depois, quando a reunião terminou com decisões sobre a expansão europeia, Jameson sentiu algo que não experimentava há anos. Foco completo na tarefa em mãos. Nenhuma parte de sua atenção fora dividida. Nenhuma energia mental desperdiçada no toque constante de notificações. Ele chegou ao apartamento de Lívia ao meio-dia com o almoço do lugar italiano que ela mencionara amar, mas nunca mais podia pagar. Quando ela abriu a porta, John estava chorando na cadeirinha de balanço, enquanto ela equilibrava um telefone pressionado entre a orelha e o ombro, digitando freneticamente em seu laptop. Sim, eu entendo o prazo, ela dizia ao telefone, sua voz tensa com paciência profissional. Mas se o cliente mudar todo o conceito 3 dias antes do lançamento, estamos olhando para taxas adicionais por... Ela notou Jameson e levantou um dedo, continuando sua conversa enquanto o choro de John aumentava. Sem esperar permissão, Jameson colocou a comida no chão e foi direto para o bebê. Ei, amigão, ele murmurou, levantando John da cadeirinha. Vamos dar 1 minuto para a mamãe terminar a ligação, ok?
O choro de John diminuiu para soluços enquanto Jameson se acomodava na cadeira de balanço. Ele aprendera que John gostava de ser segurado virado para fora quando estava superestimulado, e com certeza o bebê se acalmou ao observar a vista da sala de estar desse novo ângulo. Lívia terminou a ligação e fechou o laptop com talvez mais força do que o necessário. Cliente difícil? Perguntou Jameson. O pior tipo. Eles querem resultados premium em um cronograma de desconto com mudanças constantes. Ela esfregou as têmporas. Desculpe você ter entrado nesse caos. Não se desculpe. Isso é a vida real, certo? É assim que realmente parece. Ela estudou o rosto dele, procurando sinais de julgamento ou frustração. Quando não encontrou nenhum, parte da tensão em seus ombros diminuiu. O que tem na sacola? Perguntou ela. O sobuco do amore. E aquele tiramisu que você costumava pedir quando nós... Ele parou, subitamente ciente de que referenciar. O passado deles poderia ser um território indesejado. Quando estávamos juntos, ela completou calmamente. Você pode dizer, Jameson, nós temos uma história. Eles almoçaram enquanto John cochilava nos braços de Jameson, contente após seu drama matinal. A conversa foi mais fácil do que nas últimas semanas. Lívia contando a ele sobre seus clientes, ele compartilhando histórias sobre aprender a navegar a paternidade no meio das responsabilidades corporativas. Eu fiz uma coisa hoje, disse ele enquanto ela terminava o tiramisu. Desliguei meu telefone durante a reunião do conselho. O telefone todo, não apenas no silencioso, completamente desligado, por 2 horas. Lívia parecia genuinamente chocada. Eu não achava que isso fosse fisicamente possível para você. Nem eu. Mas percebi algo ontem depois do que você disse no carro. Tenho tratado a presença como algo que eu poderia fazer multitarefa. Mas John merece minha atenção total. Vocês dois merecem. Não é sobre perfeição. Sabe, disse ela suavemente. Eu não preciso que você esteja disponível 24 horas por dia. Eu só preciso saber que quando você está aqui, você está realmente aqui. Estou aprendendo a diferença. John se mexeu em seus braços, fazendo os pequenos sons que significavam que ele estava prestes a acordar, e provavelmente com fome. Jameson aprendera a ler esses sinais nas últimas semanas. As mudanças sutis que significavam troca de fralda, o choro particular, que significava fome versus cansaço. Vou pegar a mamadeira dele, disse Lívia, começando a se levantar. Eu posso fazer isso, disse Jameson. Você termina seu trabalho. Ela hesitou. Depois se acomodou de volta no sofá, observando-o navegar por sua pequena cozinha, preparando a mamadeira de John com a atenção cuidadosa que ele antes reservava para contratos de milhões de dólares. Ela sentiu algo mudar em seu peito. Quando ele voltou e começou a alimentar John, ela se viu estudando-os. A maneira como a mãozinha de John repousava confiante no antebraço de Jameson, a expressão suave que transformava seus traços, geralmente nítidos, quando ele olhava para o filho deles. Você está diferente, disse ela de repente. Diferente como? Mais suave. Mais... Ela procurou a palavra. Mais presente, mesmo quando você não está tentando ser. Jameson levantou o olhar de John, que estava contentemente trabalhando em sua mamadeira. Ter um filho muda você. Saber que alguém tão pequeno confia em você completamente coloca todo o resto em perspectiva. Até os negócios, especialmente os negócios. Passei 15 anos construindo algo que achei que me faria feliz. Acontece que a felicidade estava aqui o tempo todo. Eu só estava ocupado demais olhando para frente para notar o que estava bem na minha frente. A admissão pairou no ar entre eles, honesta e vulnerável. Lívia sentiu suas paredes cuidadosamente construídas tremendo. Jameson, disse ela com cuidado, preciso que você entenda uma coisa. O que tínhamos antes não funcionou. Queríamos coisas diferentes. Você queria sucesso e eu queria um parceiro. Essas coisas não precisam ser mutuamente exclusivas. Mas para nós, foram. Eu sei. Então, se vamos tentar isso, o que quer que isso seja, tem que ser diferente. Não apenas nas grandes coisas, mas nas pequenas também. A maneira como falamos um com o outro. A maneira como tomamos decisões. A maneira como lidamos com conflitos. O que você está dizendo? Ela respirou fundo,
sentindo como se estivesse pisando fora de um penhasco. Estou dizendo que talvez devêssemos tentar. Devagar, com cuidado, mas realmente tentar. Os olhos de Jameson vasculharam o rosto dela. Tentar o quê, exatamente? Ser uma família. Não do jeito que éramos antes, mas algo novo. Algo que funcione para nós três. John terminou sua mamadeira e fez um pequeno som de contentamento. Seus olhos cinzentos se fechando enquanto se acomodava contra o peito de Jameson. No silêncio que se seguiu, Lívia podia ouvir seu próprio batimento cardíaco, alto e incerto. Eu gostaria disso, disse Jameson finalmente, sua voz rouca de emoção. Eu gostaria muito disso. Não foi uma declaração de amor ou uma promessa de para sempre, mas foi algo mais precioso. Uma vontade de tentar, de construir algo juntos do zero, com o filho como fundação e a esperança compartilhada como projeto. 3 semanas em seu experimento cauteloso de se tornar uma família, Jameson estava aprendendo que o amor não era um destino. Era uma escolha diária feita nos corredores do supermercado e durante as trocas de fralda às 3 da manhã. Ele se mudara para mais perto, alugando um apartamento mobiliado a apenas 6 quarteirões do prédio de Lívia. Não perto o suficiente para sufocá-la, mas perto o suficiente para estar lá quando John tivesse seus colapsos noturnos, ou quando Lívia precisasse de alguém para segurar o bebê enquanto tomava banho por mais de 5 minutos. Esta manhã, ele estava descobrindo que levar um bebê de 4 meses ao pediatra era mais complexo do que negociar contratos internacionais. A bolsa de fraldas chamou Lívia do banheiro, onde estava se arrumando para uma reunião com o cliente. Você colocou mamadeiras extras? 2 mamadeiras, fraldas, lenços umedecidos, aquele cobertorzinho que ele gosta e os registros médicos dele, respondeu Jameson, verificando a bolsa pela 3ª vez. John estava em sua cadeirinha na mesa da cozinha, acordado e alerta, vestindo as calças caqui minúsculas e a camisa polo que a mãe de Jameson enviara de Charleston. E o cartão do seguro, no bolso da frente com minha identidade. Lívia saiu do banheiro, seu cabelo loiro puxado para trás em um coque arrumado, usando um vestido azul marinho que parecia profissional, apesar de ser da Target. Ela começara a conseguir clientes maiores ultimamente, uma rede local de cafeterias, um hotel boutique, e o estresse do sucesso era tanto bênção quanto fardo. Você não precisa fazer isso, disse ela, ajustando a roupa de John. Eu posso reagendar minha reunião. Liv, nós conversamos sobre isso. Você não pode continuar reagendando sua carreira porque ainda estou descobrindo como ser pai. Mas e se ele chorar durante a consulta? E se o médico fizer perguntas que você não sabe as respostas? Jameson gentilmente pegou as mãos dela, que estavam mexendo no cobertor de John. Então eu te ligo, ou vamos descobrir. É isso que os pais fazem, certo? Ela parecia incerta, e ele entendia o porquê. Por 4 meses, ela fora a única guardiã de todo o conhecimento sobre o filho deles. Cada preferência, cada peculiaridade, cada detalhe médico. Deixar de lado esse controle, mesmo que parcialmente, parecia pisar no vazio. A última mamada dele foi às 8h30, disse ela. Ele provavelmente vai querer outra mamadeira por volta das 11 horas. Ele gosta de ficar virado para a parede durante as trocas de fralda. Não me pergunte por quê, mas ele grita se você não o virar para longe da luz. Ok. E se ele ficar irritado, tente cantarolar. Não cantar, cantarolar. Algo baixo e constante. Entendido. E a doutora Chen vai perguntar sobre o horário de sono dele. Ele tem dormido 6 horas seguidas à noite agora. Mas às vezes... Lívia. Ele apertou as mãos dela gentilmente. Respire. Eu dou conta. Ela olhou para ele por um longo momento. Depois se abaixou para beijar a testa de John. Se comporte para o papai, ok? Mamãe te vê em algumas horas. A palavra papai enviou um choque quente pelo peito de Jameson. Ela a usava com mais frequência ultimamente, e nunca deixava de fazê-lo sentir como se tivesse ganhado algo mais valioso do que qualquer negócio. O consultório do pediatra era um caos alegre de paredes coloridas e crianças chorando. John parecia fascinado pelo aquário na sala de espera, seus olhos cinzentos rastreando o movimento dos peixes laranja e azuis, com foco a laser. John Ridley, chamou uma enfermeira com uniforme coberto de elefantes de desenho animado. Somos nós, disse Jameson,
reunindo a bolsa de fraldas e a cadeirinha. Ainda parecia surreal, essa responsabilidade parental normal que ele de alguma forma herdara. A doutora Chen era uma mulher pequena com olhos gentis e uma maneira eficiente que lembrava a Jameson os melhores consultores com quem trabalhara. Minuciosa, calorosa e impossível de perturbar. "Como está o nosso garotinho?" perguntou ela, levantando John da mesa de exame onde Jameson o colocara. "Bem, eu acho. Ele está dormindo mais à noite e comendo bem. Ele começou a rir na semana passada." "Maravilhoso. E como você está indo? Ser um novo pai pode ser avassalador." Jameson fez uma pausa, considerando a pergunta. "Estou descobrindo, aprendendo conforme vou." A doutora Chen sorriu enquanto examinava John, que estava cooperando lindamente. "Isso é tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Cada bebê é diferente. Cada família encontra seu próprio ritmo." A consulta correu tranquilamente. John estava saudável, crescendo perfeitamente, atingindo todos os seus marcos de desenvolvimento. Quando a doutora Chen perguntou sobre o histórico médico da família, Jameson percebeu o quão pouco sabia sobre o lado de Lívia, fazendo uma nota mental para perguntar a ela mais tarde. "Alguma preocupação ou pergunta?" perguntou a doutora Chen ao terminar. "Ele tem colocado tudo na boca ultimamente. Isso é normal?" "Completamente normal. Ele está explorando o mundo dele. Apenas certifique-se de que objetos pequenos estejam fora de alcance e você ficará bem." Ela lhe entregou uma folha de informações. "Algo mais?" Jameson hesitou. "Isso pode parecer estúpido, mas como você sabe se está fazendo certo? Sendo pai, quero dizer." A expressão da doutora Chen suavizou. "Você está fazendo as perguntas certas. Você está aqui. Você está engajado. Você claramente o ama. Confie em si mesmo. Você está se saindo melhor do que pensa." Ao deixarem o consultório, John cochilando contente em sua cadeirinha, Jameson sentiu algo que não experimentara em sua vida profissional. Uma confiança tranquila que nada tinha a ver com experiência e tudo a ver com amor. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Lívia. "Como foi? Ele está bem? Ele chorou?" Em vez de enviar uma mensagem de volta, ele ligou para ela. "Tudo correu perfeitamente", disse ele quando ela atendeu. "Ele encantou a doutora Chen. Todos os números dele estão ótimos, e ele só chorou quando ela mediu a temperatura dele." "Sério? Ele geralmente grita durante a coisa toda comigo." Talvez ele estivesse se exibindo para o pai. Houve uma pausa, e quando Lívia falou novamente, sua voz estava mais suave. "Como foi? De verdade? Honestamente?" Pareceu natural. Como algo que eu estava destinado a fazer. Ele olhou para trás, para John, que estava fazendo pequenos sons de sono. "Obrigado." "Pelo quê?" "Por me deixar ser o pai dele. Por me dar a chance de descobrir isso." "Jameson." Ela fez uma pausa. "Tenho pensado. Sobre nós. Sobre o que estamos construindo." O pulso dele acelerou. "E? Quero conversar quando você voltar. Conversar de verdade. Sobre o que vem a seguir. Conversa boa ou conversa difícil. Conversa honesta," disse ela. "O tipo que deveríamos ter tido um ano atrás." Enquanto dirigia pelas ruas familiares de Baltimore, com seu filho dormindo pacificamente no banco de trás, Jameson percebeu que pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava exatamente onde queria estar. Não conquistando, não perseguindo, não construindo em direção a algo maior. Apenas presente, apenas aqui, apenas em casa. Naquela noite, depois que John foi alimentado, banhado e acomodado para dormir, Lívia fez chá de camomila e se acomodou no sofá com o tipo de energia nervosa que geralmente precedia conversas difíceis. Jameson sentou-se à frente dela na poltrona que reivindicara como sua nas últimas semanas, ainda vestindo a camisa social do dia de escritório, embora tivesse enrolado as mangas e afrouxado a gravata. A normalidade doméstica da cena parecia confortável e frágil ao mesmo tempo. "Ele dormiu fácil esta noite", disse Jameson, acenando em direção ao canto do berçário, onde John dormia pacificamente. "Ele está se acostumando com você fazendo parte da rotina dele." Lívia envolveu as mãos em torno de sua caneca, usando-a tanto para conforto quanto para calor. "É exatamente sobre isso que eu queria falar." "Ok." Ele se inclinou levemente para frente, dando a ela sua atenção total, da maneira que ela ainda estava aprendendo a confiar. "Quando você apareceu pela primeira vez na estação,
Pensei que você tentaria comprar seu caminho para ser pai. Grandes gestos, presentes caros, jogando dinheiro na situação até que parecesse a vida que você queria. Jameson estremeceu levemente. Esse provavelmente teria sido meu primeiro instinto alguns meses atrás. Mas você não fez isso. Você apareceu e aprendeu a fazer mamadeiras. Você descobriu que John gosta de ser segurado virado para fora quando está irritado. Você comprou a fórmula certa e as fraldas certas, não as mais caras. Ela fez uma pausa, estudando o rosto dele. Você tem tentado ganhar seu lugar aqui, não comprá-lo. Porque é isso que você e John merecem. Alguém que aparece, não alguém que preenche cheques. Lívia colocou sua caneca na mesa e respirou fundo, parecendo vir de algum lugar profundo. Tenho pensado sobre perdão. Não do tipo em que fingimos que o passado não aconteceu, mas do tipo em que decidimos que ele não precisa definir o que vem a seguir. Liv, eu não terminei. A voz dela era gentil, mas firme. Fiquei com raiva de você por muito tempo. Por partir. Por não ligar de volta. Por me fazer sentir que não valia a pena lutar por mim. E talvez parte de mim ainda esteja com raiva disso. Jameson sentiu algo se contorcer em seu peito, mas permaneceu quieto, sentindo que essa era uma conversa que precisava se desenrolar no ritmo dela. Mas também estou com raiva de mim mesma, continuou ela. Por não lutar mais. Por deixar o orgulho me impedir de ligar mais de 3 vezes. Por fazer suposições sobre o que você queria sem realmente perguntar. Você estava se protegendo. E a John? Eu estava? Ou estava protegendo meu ego? Ela colocou os pés sob si mesma, acomodando-se mais fundo no canto do sofá. Eu me convenci de que você não nos queria, mas a verdade é que eu estava apavorada de que você nos quisesse e depois mudasse de ideia. Parecia mais seguro assumir o pior do que arriscar esperar por algo melhor. A admissão pairou entre eles, honesta e crua. Jameson sentiu vontade de se aproximar para confortá-la, mas algo na postura dela sugeria que ela precisava de espaço para terminar. Então aqui está o que percebi, disse ela. Nós dois cometemos erros. Nós dois deixamos o medo tomar decisões que o amor deveria ter tomado. E nós dois perdemos os primeiros meses da vida do nosso filho porque éramos orgulhosos demais para sermos vulneráveis um com o outro. O que você está dizendo? Lívia encontrou os olhos dele diretamente, e ele viu algo ali que fez seu pulso acelerar. Não apenas perdão, mas possibilidade. Estou dizendo que se vamos fazer isso, realmente fazer isso, temos que começar pela verdade. Não a versão dos eventos, onde um de nós é o vilão e o outro é a vítima. Mas a verdade bagunçada e complicada, onde somos ambos seres humanos que cometeram erros humanos. E como isso se parece? Parece comigo confiando em você o suficiente para dizer quando estou com medo, em vez de apenas ficar com raiva. Parece com você nos escolhendo mesmo quando o trabalho está exigindo sua atenção. Parece com nós dois sendo corajosos o suficiente para dizer o que realmente queremos, em vez do que achamos que deveríamos querer. Jameson levantou-se lentamente e moveu-se para o sofá. Sentando-se longe o suficiente para respeitar o espaço dela, mas perto o suficiente para ver os flocos de ouro em seus olhos verdes. O que você quer, Liv? Ela ficou quieta por um longo momento, e quando falou, sua voz estava pouco acima de um sussurro. Eu quero que sejamos uma família. Não por causa de John, mas porque escolhemos um ao outro. Quero acordar sabendo que você está escolhendo estar aqui. E quero que você saiba que estou escolhendo confiar meu coração a você novamente. Mesmo depois de tudo, especialmente depois de tudo, porque agora sabemos quanto custa quando não lutamos um pelo outro. Sabemos o que perdemos quando desistimos facilmente demais. Jameson estendeu a mão através do espaço entre eles e gentilmente pegou a mão dela. Desta vez, ela não hesitou em apertar de volta. Eu quero isso também, disse ele. Mais do que jamais quis qualquer negócio ou qualquer sucesso. Quero ser o homem por quem você se apaixonou, mas melhor. Mais presente, mais disposto a colocar o amor em primeiro lugar. Não vai ser fácil, disse ela. Temos confiança para reconstruir, padrões para mudar. Vou precisar de segurança às vezes e você vai precisar de paciência enquanto descobre como equilibrar tudo. Eu sei, e vamos ter que resolver coisas práticas. Onde moramos, como dividimos responsabilidades,
O que dizemos a John sobre por que o papai não estava lá nos primeiros meses de vida dele? Vamos descobrir juntos. Lívia estudou suas mãos unidas, depois olhou de volta para ele. A outra coisa. O quê? Eu nunca deixei de te amar, mesmo quando estava com raiva, mesmo quando me convenci de que estava melhor sem você. Tentei desligar isso, mas não consegui. As palavras o atingiram com a força de tudo o que ele esperava ouvir, mas não ousava esperar. Eu nunca deixei de te amar também. Eu só esqueci como mostrar isso de uma maneira que importasse. Então, e agora? Jameson levou a mão dela aos lábios e beijou os nós dos dedos gentilmente. Agora recomeçamos. Não como se o ano passado não tivesse acontecido, mas como se fôssemos pessoas diferentes que aprenderam algo importante sobre o que o amor realmente requer. Uma segunda chance. Uma chance melhor. Do canto do berçário veio um pequeno som. John se mexendo durante o sono, fazendo os ruídos suaves que significavam que ele estava sonhando. Ambos se viraram em direção ao som, e quando seus olhos se encontraram novamente, algo havia mudado. Não apenas perdão, mas esperança. Esperança real, cuidadosa e duramente conquistada. 2 meses depois, Jameson estava aprendendo que o amor em ação parecia diferente do amor na teoria. Especialmente quando John decidiu ter sua primeira infecção de ouvido durante a semana mais movimentada do trimestre. Eram 3 da manhã quando a ligação em pânico de Lívia o acordou do sono mais profundo que ele tivera em semanas. Ele vinha trabalhando 18 horas por dia, se preparando para a votação final do Conselho sobre a expansão europeia. O projeto que cimentaria a presença internacional de sua empresa ou custaria milhões em investimentos fracassados. Ele não para de chorar. A voz de Lívia estava tensa de exaustão e preocupação. É diferente do choro normal dele. Algo está errado. Jameson já estava pegando suas roupas antes que ela terminasse de falar. Estou indo para aí. Você não precisa. Eu sei que você tem aquela grande apresentação amanhã. Lívia, estou indo. Ele a encontrou andando pela pequena sala de estar, de pijama e roupão. John chorando em seus braços com um som que fez algo primitivo e protetor rugir para a vida no peito de Jameson. O rosto do bebê estava corado, seu corpo minúsculo rígido de angústia. Há quanto tempo ele está assim? Perguntou Jameson, pegando John gentilmente dos braços dela. 2 horas. Ele tomou uma mamadeira à meia-noite, dormiu bem, depois apenas. Isso. Ela gesticulou impotente para o filho deles, que continuava chorando apesar da mudança de braços. Eu tentei de tudo. Nova fralda. Outra mamadeira. Aquela coisa de cantarolar que você faz. Nada está funcionando. Jameson pressionou os lábios gentilmente na testa de John e sentiu o calor revelador da febre. Ele está queimando. Quando foi a última vez que você mediu a temperatura dele? 20 minutos atrás. 38 graus. Ligue para a enfermeira de aconselhamento pediátrico. Estou arrumando ele para ir ao hospital. Mas sua apresentação? Dane-se a apresentação. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia, nascidas da frustração com a suposição dela de que qualquer coisa pudesse ser mais importante do que isso. Lívia, olhe para mim. Não há nada mais importante do que John ficar bem. Algo em sua voz pareceu convencê-la. Ela assentiu e pegou o telefone, enquanto ele reunia suprimentos com a eficiência de um homem que aprendera a arrumar uma bolsa de fraldas em menos de 2 minutos. A sala de emergência era um borrão de luzes brilhantes e pais preocupados. A febre de John havia subido para 39 quando foram atendidos, e o residente pediátrico que o examinou confirmou o que eles suspeitavam. Uma infecção grave de ouvido que exigiria antibióticos e monitoramento cuidadoso. Parece pior do que é, garantiu o Dr. Patel, enquanto John finalmente se acalmava, exausto de chorar e confortado pela medicação para a dor que haviam lhe dado. Bebês tão jovens podem ter febres altas rapidamente, mas ele está respondendo bem ao tratamento. Eram quase 7 da manhã quando finalmente voltaram ao apartamento de Lívia. John dormindo pacificamente em sua cadeirinha, a receita de antibiótico aviada e a primeira dose já administrada. O telefone de Jameson vibrava intermitentemente durante toda a noite. Marcos, os sócios seniores, sua assistente. As mensagens tornavam-se cada vez mais urgentes à medida que a manhã avançava,
e sua ausência nas preparações pré-apresentação tornava-se impossível de ignorar. Você deveria ir, disse Lívia, enquanto acomodava John em seu berço, finalmente convencida de que ele dormiria. Você já perdeu reuniões suficientes por nossa causa. Não perdi nada por causa de vocês, disse Jameson firmemente. Escolhi estar onde precisava estar. A votação do conselho é hoje. É para isso que você tem trabalhado por 2 anos. Ele olhou para ela então. Realmente olhou. O cabelo dela estava uma bagunça. Havia olheira sob seus olhos. E ela ainda usava o mesmo pijama que vestira 6 horas antes. Ela parecia exausta e linda, e como tudo o que ele queria proteger neste mundo. Liv, disse ele calmamente. 2 anos atrás, essa votação era a coisa mais importante da minha vida. Hoje, a coisa mais importante da minha vida era garantir que nosso filho recebesse os cuidados médicos de que precisava. Mas a empresa sobreviverá sem mim por um dia. John precisava do pai dele. Você precisava de apoio. Isso não é um sacrifício. Isso é apenas amor. Seu telefone vibrou novamente. Marcos, provavelmente se perguntando se ele fora sequestrado ou sofrera algum tipo de colapso. Jameson olhou para a tela, depois desligou o telefone inteiramente. O que você está fazendo? Algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Ele a puxou para seus braços, e ela veio de boa vontade, derretendo-se contra seu peito com o alívio de alguém que carregava peso demais por muito tempo. Estou escolhendo o que importa. Eles ficaram assim na luz da manhã, filtrando-se pelas janelas do apartamento dela, abraçando-se, enquanto o filho dormia em segurança por perto. Jameson sentiu algo se estabelecer em seu peito. Não a satisfação de um negócio fechado ou uma meta alcançada, mas a paz mais profunda de estar exatamente onde pertencia. Eu te amo, disse ele no cabelo dela, as palavras parecendo tanto familiares quanto novas. Eu te amo também, ela sussurrou de volta. Mas você tem certeza sobre isso? Perder a votação, quero dizer. Isso poderia mudar tudo para sua empresa. Poderia, concordou ele. Mas ficar aqui muda tudo para nós, e essa é a mudança que importa. Mais tarde, quando Marcos ligou para lhe dizer que a expansão europeia havia sido aprovada por unanimidade e que o conselho expressara preocupação com sua ausência, Jameson sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido arrependimento em outra época. Mas então, John acordou de seu cochilo, sem febre e sorrindo, estendendo as mãozinhas em direção ao pai, com a confiança absoluta que apenas as crianças possuem. E Jameson percebeu que nunca tomara uma decisão de negócios melhor em sua vida. Alguns investimentos ele estava aprendendo, não podiam ser medidos em relatórios trimestrais ou margens de lucro. Alguns sucessos valiam mais do que o dinheiro jamais poderia quantificar. E algumas escolhas, uma vez feitas com o coração aberto, transformavam tudo o que vinha depois. 6 meses após aquela noite na sala de emergência, Jameson estava na cozinha da casa que comprara. Não a cobertura com a qual planejara impressionar, mas uma modesta casa colonial de 3 quartos em Federal Hill, com um quintal grande o suficiente para um balanço e café da manhã no deck dos fundos. Era sábado de manhã, e os sons de sua nova vida preenchiam o espaço ao redor dele. John balbuciando feliz em sua cadeira alta, Lívia cantarolando enquanto dobrava roupas na mesa da cozinha, o cachorro do vizinho latindo para algo no beco, sons comuns que haviam se tornado a trilha sonora de tudo o que ele nunca soubera que queria. Ele está espalhando purê de maçã por toda parte, observou Lívia, sem levantar os olhos da camisa minúscula que estava organizando. Aos 7 meses, John descobrira a alegria de comer sozinho, o que envolvia principalmente vestir mais comida do que consumia. Ele está explorando sua relação com a comida, respondeu Jameson, limpando o purê de maçã do queixo de John pela 3ª vez em tantos minutos. É um processo. Seu paletó está pendurado no armário do corredor, disse ela. A lavanderia tirou aquela mancha de quando ele agarrou sua gravata na semana passada. Jameson parou, a colher a meio caminho da boca de John. Que paletó? Lívia olhou para cima, um pequeno sorriso brincando nos cantos de sua boca. Aquele que você vai usar para se casar comigo esta tarde. A colher caiu no chão enquanto Jameson a encarava. O quê? Ela largou a roupa e enfiou a mão no bolso,
tirando algo pequeno e quadrado, uma caixa de joias, veludo gasto, do tipo que guardava promessas e para sempre. Encontrei isso na sua gaveta de meias quando estava guardando a roupa, disse ela, abrindo-a para revelar o anel de noivado que ele comprara há 3 semanas e escondera como um adolescente nervoso. É lindo, a propósito. Muito eu, nada chamativo. Jameson sentiu o calor subir pelo pescoço. Ele vinha planejando esse pedido há semanas, esperando o momento perfeito, as palavras certas, o cenário romântico ideal. Em vez disso, ela encontrara o anel enquanto fazia tarefas domésticas em sua caótica rotina de sábado de manhã. Liv, eu tinha todo um plano. Eu sei que tinha. Ela se levantou e se aproximou, ainda segurando a caixa do anel. Jantar naquele lugar francês no centro. Provavelmente flores. Talvez um discurso sobre como eu te faço um homem melhor. Como você, porque eu te conheço. E porque você tem agido estranho há 3 semanas e fez uma reserva em algum lugar chique para esta noite e achou que eu não notei. John, aparentemente sentindo a importância do momento, escolheu aquele instante para bater a colher na bandeja da cadeira alta e rir do barulho que estava fazendo. Então, continuou Lívia, colocando a caixa do anel no balcão entre eles. Liguei para o pastor Williams na St. Paul's. Acontece que ele teve um cancelamento esta tarde. 14 horas se quisermos. Jameson piscou. Você planejou nosso casamento? Planejei nossa fuga. Pequena diferença. Ela se aproximou, perto o suficiente para que ele pudesse sentir o cheiro de seu shampoo de baunilha e o café em seu hálito. A questão é, você quer se casar comigo hoje? Ou queria a grande produção com o restaurante chique e o discurso de pedido perfeito? Eu queria... Ele olhou ao redor da cozinha deles, para a cadeira alta e as mamadeiras secando no escorredor, para a lista de compras na geladeira presa por ímãs de pizzarias locais, para a mulher que transformara sua vida cuidadosamente ordenada em algo lindamente caótico. Eu queria te pedir adequadamente, disse Jameson suavemente, pegando as mãos dela. Estamos parados na nossa cozinha de pijama enquanto nosso filho joga purê de maçã na parede. Isso é adequadamente. Isso é real. John escolheu aquele momento para soltar um guincho encantado e lançar com sucesso um pedaço de banana através da sala, onde aterrissou com um splat úmido na porta do armário. Viu? Disse Lívia rindo. Romance. Jameson olhou para ela. Realmente olhou. O cabelo dela estava escapando do rabo de cavalo. Havia uma mancha de café em sua camisa de dormir e ela estava mais bonita do que estivera em qualquer uma de suas fantasias cuidadosas sobre esse momento. Você quer casar comigo? Perguntou ele, as palavras saindo roucas de emoção. Não por causa de John, não porque faz sentido, mas porque eu te amo e quero passar o resto da minha vida acordando para esse lindo caos. Sim, disse ela simplesmente. Obviamente sim. Ele a beijou então, suave e seguro, enquanto John batia as mãos pegajosas e balbuciava sua aprovação. Quando se separaram, Lívia estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Há uma condição, disse ela, enxugando os olhos com as costas da mão. Qualquer coisa. Temos que dizer ao futuro terapeuta de John que seus pais ficaram noivos na cozinha enquanto ele estava coberto de purê de maçã. Fechado. 2 horas depois, Jameson estava no altar da St. Paul's, no terno que Lívia pegara na lavanderia, observando-a caminhar pelo corredor em um vestido simples cor creme que ela comprara naquela manhã em uma boutique no centro. Ela carregava um pequeno buquê de girassóis, as flores favoritas de John, as que o faziam rir e estender os dedos gordinhos quando caminhavam pelo mercado de agricultores. John, vestido com suas calças caque minúsculas e uma camisa de botão, estava sentado na primeira fila nos braços da irmã de Lívia, que dirigira da Filadélfia quando Lívia ligou naquela manhã com a notícia. Marcos estava lá também, balançando a cabeça em espanto com essa reviravolta nos acontecimentos, mas sorrindo apesar de sua confusão. Amados, começou o pastor Williams, e Jameson sentiu algo se estabelecer em seu peito. Não a energia nervosa que esperava, mas uma profunda sensação de voltar para casa. Os votos foram simples, honestos e interrompidos 2 vezes pelo balbucio encantado de John, o que fez todos rirem e de alguma forma tornou o momento mais perfeito em vez de menos.
Quando o pastor Williams os declarou marido e mulher, John bateu as mãos e disse algo que soou notavelmente como papa, papai, sua primeira palavra clara. Ele acabou de... Jameson começou. Ele disse Lívia, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele disse seu nome. Mais tarde, enquanto estavam sentados em seu deck traseiro compartilhando comida chinesa, enquanto John cochilava em sua cadeirinha de balanço entre eles, Jameson percebeu que era exatamente assim que imaginara o casamento, não a cerimônia, mas este momento depois, o contentamento tranquilo de construir algo juntos, um dia comum de cada vez. Sem arrependimentos? Perguntou Lívia, enrolando Lomaine em seus pauzinhos. Jameson olhou para sua esposa, e para o filho dormindo pacificamente no sol da tarde, e sentiu uma completude que nunca soubera ser possível. Apenas um, disse ele. O quê? Que esperei tanto tempo para perceber que era isso que eu queria. Ela sorriu e se inclinou para beijá-lo, com gosto de molho de soja e felicidade. Bem, disse ela, temos o resto de nossas vidas para compensar o tempo perdido. E enquanto John se mexia em seu sono e fazia os sons suaves que significavam que ele estava sonhando, Jameson percebeu que às vezes as melhores coisas da vida não eram aquelas que você planejava. Às vezes, eram aquelas que te encontravam em uma estação de trem, segurando um bebê e esperando por um amor corajoso o suficiente para ficar. 2 anos depois, Jameson estava na janela da cozinha de sua casa em Federal Hill, observando John perseguir bolhas de sabão pelo quintal, enquanto Lívia supervisionava do balanço da varanda, uma mão descansando protetoramente sobre a curva suave de sua barriga. O sol da manhã pintava tudo de dourado, o carvalho onde penduraram o balanço na primavera passada, a horta que fora o projeto pandêmico de Lívia, a caixa de areia onde John passava horas construindo castelos elaborados que desafiavam a física e encantavam sua imaginação. Aos 2 anos e meio, John era uma mistura perfeita de seus pais. O foco determinado de Jameson quando algo capturava seu interesse, a risada contagiante de Lívia quando a pura alegria o dominava. Ele herdara os olhos cinza-aço do pai e a habilidade da mãe de encantar estranhos em filas de supermercado com um sorriso irresistível. "Papai!" gritou John, abandonando sua perseguição de bolhas para correr em direção à janela da cozinha. "Vem brincar!" "Em 1 minuto, amigão!" gritou Jameson de volta, sem se mover de sua posição na pia, onde lavava a louça do café da manhã, um ritual doméstico que nunca imaginara apreciar, mas agora ansiava a cada manhã. A verdade era que ele estava saboreando este momento tranquilo antes que o dia começasse oficialmente. Em 20 minutos, ele deixaria John na pré-escola, a caminho do escritório. Lívia tinha uma consulta com um cliente em potencial, uma rede regional de restaurantes que queria reformular completamente sua estratégia de marketing. Ambos estariam ocupados até a noite, quando se reuniriam para o jantar, histórias de ninar e o caos gentil que definia a vida familiar deles. Era comum. Era tudo. Seu telefone estava silencioso no balcão, um detalhe que pareceria impossível 3 anos atrás. Ele ainda trabalhava. A empresa continuava a prosperar sob sua liderança, mas o telefone permanecia silencioso durante o tempo em família. O mundo, descobriu-se, podia esperar 1 hora pelo café da manhã e pela perseguição de bolhas. "Ele vai se cansar antes da escola", disse Lívia, acomodando-se na cozinha atrás dele, seus braços envolvendo a cintura dele por trás. "Bom, talvez ele realmente tire uma soneca durante o tempo de silêncio, em vez de ensinar as outras crianças a construir torres de blocos. Ele puxou isso de você", disse ela, pressionando o rosto contra o ombro dele. "A necessidade de projetar tudo. Ele puxou o charme de você, no entanto. A professora dele diz que ele já convenceu metade da turma a seguir suas visões arquitetônicas. Eles ficaram assim por um momento, confortáveis na intimidade fácil que crescera entre eles. Não a paixão desesperada de seu relacionamento inicial, mas algo mais profundo. Amor que fora testado e escolhido, construído tijolo por tijolo, através de noites sem dormir, pagamentos de hipoteca e as 1000 pequenas decisões que criam uma vida juntos. "Como você está se sentindo esta manhã?" perguntou ele, virando-se nos braços dela para estudar o rosto dela.
A gravidez tinha sido mais fácil desta vez, em parte porque estavam mais preparados e em parte porque não a estavam navegando sozinhos em segredo. Bem, cansada, mas bem. Ela sorriu. A expressão que ainda fazia o coração dele pular exatamente como quando tinham 25 anos e pensavam que amor significava nunca ter que trabalhar em nada. O bebê tem estado ativo esta manhã. Acho que ela sabe que é um grande dia. Eles haviam descoberto na semana passada que teriam uma filha, uma informação que enviara John para um modo de planejamento elaborado sobre como ele ensinaria à sua irmãzinha tudo o que era importante, desde pegar bolhas até a construção adequada de fortes de cobertores. Falando em grandes dias, disse Jameson, olhando para o calendário na geladeira, onde a data de hoje estava circulada em vermelho. Você está pronta para isso? Hoje marcava o 3º aniversário do dia em que ele vira Lívia na estação de trem. Eles começaram a observá-lo, não como uma celebração daquele momento doloroso, mas como um lembrete do que haviam construído a partir de começos tão quebrados. Este ano eles estavam marcando com algo especial, a abertura do primeiro espaço de escritório oficial de Lívia, uma pequena loja em Hampton, onde ela poderia encontrar clientes e eventualmente contratar funcionários à medida que seu negócio continuasse a crescer. Estou apavorada, admitiu ela, mas do tipo bom de apavorada, o tipo que significa que você está prestes a fazer algo que importa. Você vai ser incrível. Você já é incrível. Nós vamos ser incríveis, corrigiu ela. Todos nós, até esta pequena. Ela colocou a mão dele em sua barriga, onde a filha deles estava de fato se movendo, com o que parecia ser excitação pelo dia à frente. Johnny rompeu pela porta dos fundos naquele momento, manchado de grama e sem fôlego, seu cabelo escuro espetado em todas as direções. Mamãe, papai, peguei 3 bolhas, anunciou ele com o orgulho de alguém que acabara de negociar uma fusão internacional. 3 bolhas inteiras? Disse Jameson, levantando John em seus braços. Isso deve ser algum tipo de recorde. Vou pegar 5 amanhã, declarou John com certeza absoluta. E quando a irmãzinha chegar, vou ensiná-la a pegar bolhas também. Isso é muito generoso da sua parte, disse Lívia, alisando o cabelo selvagem dele. Mas ela terá que ficar um pouco maior primeiro. Quanto maior? Bem, ela tem que nascer primeiro, depois aprender a andar, depois... Isso vai levar uma eternidade. John suspirou com o desespero dramático de uma criança enfrentando qualquer atraso em seus planos. Coisas boas levam tempo, amigão, disse Jameson, as palavras carregando mais peso do que uma criança de 2 anos poderia entender. As melhores coisas valem a pena esperar. Enquanto se preparavam para sair, John procurando sua mochila de dinossauro, Lívia reunindo seus materiais de apresentação, Jameson verificando se tinha tudo para seu próprio dia cheio de reuniões, ele vislumbrou a si mesmo no espelho do corredor. O homem olhando de volta para ele era diferente daquele que estivera naquela plataforma de trem 3 anos atrás. Os ternos caros haviam sido substituídos por roupas que podiam lidar com tintas a dedo e sujeira de parquinho. A expressão perpetuamente tensa suavizara-se em algo mais aberto, mais presente. O telefone que antes estava cirurgicamente preso à sua mão agora ficava no bolso durante os momentos que importavam. Ele parecia um pai. Ele parecia um marido. Ele parecia um homem que aprendera a diferença entre sucesso e realização e escolhera o último sem arrependimento. Pronto? Perguntou Lívia, aparecendo ao lado dele com a lancheira de John e sua própria confiança irradiando apesar do nervosismo que admitira. Pronto, disse ele. Pegando a mão dela, enquanto caminhavam para o carro juntos, John tagarelando sobre bolhas e pré-escola e planos para sua irmã, Lívia revisando suas notas de apresentação uma última vez. A manhã de Baltimore brilhante com possibilidade, Jameson sentiu a mesma certeza que sentira naquele dia no hospital quando escolhera ficar. Esta era sua vida. Não a que ele planejara, mas a que ele lutara para ter. A que ele escolhera quando escolher se tornou mais importante do que vencer. A que lhe ensinara que às vezes o melhor investimento que você pode fazer é no amor que está bem na sua frente,
esperando que você seja corajoso o suficiente para ficar. Às vezes, a jornada mais bem-sucedida começa com um trem que você decide não pegar. Às vezes, a maior vitória vem de escolher o amor em vez da ambição, a presença em vez do lucro e a beleza bagunçada da vida real em vez da perfeição polida do que você pensava que queria. Em um mundo que nos diz para continuar nos movendo, continuar subindo, continuar conquistando, talvez a coisa mais corajosa que possamos fazer seja simplesmente ficar. Ficar para as febres das 3 da manhã. Ficar para os momentos mundanos. Ficar para as manhãs tranquilas de domingo, quando o único som é o riso do seu filho e o farfalhar das páginas, enquanto seu parceiro lê ao seu lado. O amor não é um destino, é uma escolha diária. E quando o escolhemos, realmente o escolhemos, descobrimos que já temos tudo o que estávamos procurando. O que você teria escolhido se estivesse naquela plataforma? O trem para o seu futuro planejado? Ou a família inesperada que precisava que você ficasse? Obrigado por assistir. Seu feedback é muito importante para o nosso trabalho. Então, por favor, deixe um comentário dizendo o que você achou e de onde está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história. Sua participação é muito importante para a continuação do nosso trabalho. Então, por favor, compartilhe esta história com quem também adoraria.